A liberdade de não ser entendido. Existe um peso invisível que muita gente carrega todos os dias. A necessidade de ser compreendido por todos. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela vontade quase automática de explicar melhor, de justificar sua escolha, de esclarecer o que quis dizer, como se ser mal interpretado fosse uma ameaça real. Mas e se eu te dissesse que uma das maiores formas de liberdade emocional é aceitar que nem todos vão entender você? Nem todos vão concordar. Nem todos vão enxergar suas intenções. Nem todos vão reconhecer seus motivos. E isso não significa que você esteja errado. Desde cedo somos ensinados a buscar aprovação, a agradar, a explicar, a adaptar nossa postura para caber nas expectativas alheias. Ser entendido parece segurança. Ser validado parece proteção. Mas essa busca constante cria ansiedade. Você começa a medir palavras demais, a revisar decisões, a se preocupar com interpretações que nem aconteceram. E, aos poucos, vai se afastando de si mesmo. O estoicismo ensina algo desconfortável, porém libertador. Você não controla como será interpretado. Você controla sua intenção, sua postura, seu caráter. Mas a forma como o outro enxerga isso pertence ao outro. Quando você tenta controlar a interpretação alheia, entra em um jogo impossível. Porque cada pessoa escuta a partir das próprias experiências, das próprias feridas, das próprias crenças. Você pode falar com clareza e ainda assim ser mal compreendido. Pode agir com boa intenção e ainda assim ser julgado. Pode escolher com maturidade e ainda assim ser criticado. Isso não está sob seu controle. E entender isso muda sua energia. Você começa a falar com mais simplicidade, a agir com mais autenticidade, a sustentar decisões sem precisar convencer. Existe uma tranquilidade profunda em não precisar explicar cada detalhe da própria vida, em aceitar que algumas pessoas vão criar versões sobre você e que isso não define quem você é. A necessidade de ser entendido nasce do medo de rejeição. Mas maturidade emocional é perceber que nem toda rejeição é perda. Às vezes, ser incompreendido é apenas um sinal de que você mudou. Mudou de fase. Mudou de mentalidade. Mudou de prioridade. E quem não mudou com você pode estranhar. Pode questionar. Pode interpretar errado. Mas você não precisa voltar atrás apenas para manter o conforto alheio. A liberdade de não ser entendido é a liberdade de crescer sem pedir permissão. É poder escolher um caminho mesmo que outros não enxerguem sentido. É manter silêncio quando explicações só gerariam mais ruído. Nem toda crítica exige defesa. Nem toda opinião exige resposta. Algumas apenas revelam a visão limitada de quem observa. Isso não é arrogância. É discernimento. Quando você aceita que não será entendido por todos, para de gastar energia tentando ajustar sua imagem. E essa energia retorna para você. Retorna em forma de calma, de segurança interna, de coerência. Você começa a viver de forma mais alinhada com seus próprios valores. E isso traz uma sensação rara de leveza. Porque viver tentando ser compreendido por todos é viver constantemente em estado de tensão. É revisar palavras antes mesmo de falar. É temer julgamentos invisíveis. É carregar a responsabilidade pelas emoções dos outros. Mas você não é responsável pela interpretação que alguém escolhe fazer. Você é responsável pela sua intenção e pela sua integridade. Se ambas estão alinhadas, o restante é ruído. Pense em quantas decisões você adiou por medo de não ser entendido. Quantas conversas evitou por receio da reação alheia. Quantas vezes voltou atrás para evitar desapontar alguém. Isso é prisão emocional. A liberdade começa quando você entende que não precisa convencer o mundo inteiro para validar sua própria escolha. Algumas pessoas vão sair da sua vida porque não entendem quem você se tornou. Outras vão se aproximar exatamente por isso. O foco deve estar no que depende de você. E a interpretação alheia não depende. Quando você internaliza isso, algo se estabiliza por dentro. Você fala com mais clareza. Age com mais firmeza. E dorme com mais tranquilidade. Não porque todos concordam com você, mas porque você parou de depender disso. A liberdade de não ser entendido é uma das formas mais silenciosas de poder. É saber que sua identidade não está nas opiniões externas.
É aceitar que algumas pessoas verão você apenas pela lente delas. E tudo bem. Você não precisa corrigir todas as versões que criam sobre você. Precisa apenas viver de acordo com seus princípios. Se esta reflexão fez sentido para você, curtir este vídeo é um gesto simples de reconhecer esse momento de consciência. Inscrever-se no canal é escolher continuar desenvolvendo essa maturidade emocional que traz clareza e leveza. E assistir aos outros episódios é reforçar, passo a passo, essa liberdade interna que ninguém pode tirar. A liberdade de não ser entendido não te afasta do mundo. Ela te aproxima de si mesmo. E quando você está firme em quem é, a opinião dos outros perde o peso que nunca deveria ter tido. E talvez o mais difícil não seja aceitar que nem todos vão entender você. Talvez o mais difícil seja aceitar que você não precisa que entendam. Existe um ponto silencioso de maturidade em que você percebe que ser compreendido por todos nunca foi necessidade real. Foi desejo de pertencimento. Mas pertencimento verdadeiro não exige explicação constante. Ele acontece quando você está alinhado consigo. Quando você depende da compreensão externa, sua paz se torna instável. Basta uma discordância para abalar sua segurança. Basta um julgamento para gerar dúvida. Basta um olhar atravessado para colocar em questão o que você já decidiu. Isso é viver refém da interpretação alheia. O estoicismo convida você a fortalecer algo mais sólido: a coerência interna. Quando suas ações estão alinhadas aos seus valores, você não precisa de aplausos para continuar, nem de aprovação para permanecer firme. Ser incompreendido não diminui sua verdade. Apenas revela que cada pessoa enxerga o mundo a partir do próprio mapa. E você não é responsável por redesenhar o mapa de ninguém. Há leveza em parar de explicar suas escolhas repetidamente. Em não revisar suas palavras 10 vezes antes de falar. Em não tentar controlar como cada frase será recebida. Você fala com honestidade. Age com integridade. E aceita que o restante não está sob seu domínio. Isso traz calma. Uma calma que não depende de consenso. Não depende de validação. Depende apenas de você estar em paz com o que decidiu. Quando você sustenta sua postura mesmo sem ser compreendido, descobre algo poderoso. Sua identidade não precisa ser defendida o tempo todo. Ela se sustenta. E essa sustentação muda a forma como você se move no mundo. Você deixa de reagir por medo. Deixa de voltar atrás por insegurança. Deixa de ajustar sua essência para evitar desconforto. O desconforto pode continuar existindo, mas já não controla você. E isso é liberdade. A liberdade de não ser entendido não é isolamento. É maturidade. Nem todos estão destinados a compreender sua evolução. O que realmente importa é que você compreenda a si mesmo. Quando isso se instala, há menos ansiedade, menos justificativas e mais firmeza silenciosa. E essa firmeza transforma não apenas a forma como você fala, mas a forma como você vive.